Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é sexta-feira santa, dia 15 de abril de 2022, e nós vamos juntos dar continuidade à leitura do livro Os 50 Princípios dos Milagres, de Um Curso em Milagres. Hoje nós vamos fazer a leitura do princípio de número 13, tá? Que foi onde a gente parou. Então, o princípio número 13, ele declara: milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro, né? Então, que momento mais propício para a gente fazer a leitura desse princípio do que agora no tempo de Páscoa? Aí o Dr. Kenneth Wapnick, que é o autor do livro, né? Se você está chegando aqui nesse vídeo agora, eu recomendo que você assista primeiramente a introdução e depois siga os milagres por ordem, tá? Até chegar no princípio 13. Ou melhor, os princípios dos milagres por ordem, até que você chegue no princípio 13. E aí ele diz assim: a melhor forma de compreender isso, o princípio 13, é em termos desse diagrama, né? Que é o diagrama aqui do tapete do tempo, né? Do desenrolar do tapete do tempo. Deus, Cristo, o mundo real, o mundo do sonho, mas no sonho feliz, e aqui do lado direito, o ego, a culpa, o mundo, corpo, forma, tempo, e o Espírito Santo e o perdão, tá? Eu vou, já prometi isso para vocês, ainda não fiz, mas vou ver se eu consigo fazer hoje, né? De preparar esse diagrama e colocar para vocês lá no Instagram, tá bom? Muito bem. A melhor forma de compreender esse princípio é em termos desse diagrama. Podemos pensar nesse caminho como o tapete que reflete o desenrolar de toda da nossa experiência nesse mundo. O que o milagre faz é pegar certos aspectos dessa experiência, todos os quais estão radicados na crença na separação ou em nossa própria culpa. Aqui é de onde viriam o fim e o início, e, em certo sentido, ele os isola como áreas problemáticas com as quais temos que lidar. Digamos, aí ele vai dar um exemplo, tá? Digamos que estejamos tendo um relacionamento particularmente difícil. O milagre iria fazer com que focalizássemos nesse relacionamento e o perdoássemos. Nesse sentido, um milagre seria um início e um fim, porque ele circunscreve o que é o problema. Quando curamos o problema real, o que significa que perdoamos a pessoa que tem sido a maior fonte de dificuldade para nós, ou quando realmente liberamos uma situação que nos trouxe tremendos sentimentos de separação, ansiedade, culpa, raiva e etc., o que acontece então é que todo esse aspecto do tempo foi encolhido. É isso o que quer dizer quando ele fala que os milagres alteram a ordem temporal. O curso ensina que quando a separação começou, naquele único instante, o tempo todo o mundo da evolução aconteceu ao mesmo tempo, né? Todo o tempo aconteceu ao mesmo tempo, né? Naquele único instante em que acreditamos nos ter separado de Deus, termos nos separado de Deus, um imenso tapete se desenrolou. Esse é o tapete que iria constituir todo o mundo da evolução, passado, presente e futuro. Vocês observem que quem está me acompanhando nas lições diárias, o Dr. Kenneth Wapnick, ele fala muito disso nos comentários dele sobre as lições, né? Ele fala muito sobre o tapete do tempo, sobre o tempo linear, sobre o fim dos tempos, né? Sobre a tríade ímpia do ego, que é o pecado no passado, a culpa no presente e o medo no futuro,
né? Então, basicamente, é legal, bem legal, vai ajudar bastante a gente entender tudo que é falado na discussão das lições com a compreensão aqui desse princípio do milagre, o princípio 13. Um curso em milagres também ensina que naquele mesmo instante em que isso pareceu acontecer, Deus criou o Espírito Santo, que desfez a própria crença que fez surgir esse tapete, o tapete do tempo, né? É como se a separação tivesse acontecido naquele instante, e no mesmo instante ela tivesse sido corrigida. O problema, no entanto, é que nós ainda acreditamos que esse mundo do tempo no qual estamos vivendo, que é realmente um sonho, é a realidade. A gente acredita que é a realidade. É por isso que o curso fala do Espírito Santo como uma voz. Ela é a voz de Deus, que se estende no sonho para que Ele, Deus, possa nos despertar do sonho. E todo o mundo da evolução é parte desse sonho. Uma das formas do ego nos enraizar aqui nesse sonho é nos fazer acreditar. E nos fazer acreditar que o sonho é realidade é que ele fez a noção do tempo como linear, passado, presente e futuro. Esse é o impedimento-chave para tentarmos entender como o curso vê o tempo e como o milagre funciona. Então, na terceira dimensão, a gente tem a ilusão do tempo linear, passado, presente e futuro, tá? Na quinta dimensão, tudo acontece ao mesmo tempo agora, tá bom? E aí o ego fez isso dessa forma para nos enraizar na terceira dimensão. Como ele nos enraiza na terceira dimensão? Através dos sentidos do nosso corpo físico, tá? Porque os sentidos do nosso corpo físico só podem perceber o tempo como sendo linear, passado, presente e futuro, tá bom? Para a gente atingir o estado da ascensão para a quinta dimensão, o nosso corpo ele vai ter que ascensionar também. Ele vai virar um corpo de luz, bem mais sutil do que esse físico que a gente tem agora, tá? Muito bem. Nossas mentes estão tão estruturadas na crença de que o tempo é linear que é impossível para nós reconhecermos que o tempo é realmente holográfico, o que é um modelo que os físicos quânticos nos deram, tá? Já está provado. A holografia nos ensina que dentro de cada parte está contido o todo, o que significa que dentro de cada uma de nossas mentes, apesar do que acreditamos conscientemente, está toda a história do ego, que é toda a história não só desse planeta, mas de todo o universo físico. O que torna esse conceito tão enlouquecedor é que a mente, e portanto o cérebro, foi severamente limitada pela construção do tempo tal como o fizemos, que é uma visão linear, passado, presente e futuro, tá? Exatamente isso que eu expliquei para vocês. O nosso cérebro, ele está limitado, né? O nosso cérebro físico, que faz parte do nosso corpo físico, ele está limitado a esse modelo de percepção, tá? A essa possibilidade de percepção do tempo, que é obrigatoriamente linear, tá bom? O que realmente acontece é que, em qualquer momento determinado, escolhemos experienciar uma parte em particular desse holograma. Nós mergulhamos em nossa mente e escolhemos atravessar ou experienciar uma parte de todo esse sonho. É isso que o curso quer dizer quando ele fala que atravessamos um roteiro que já está escrito. Esse é o roteiro. O Espírito Santo não escreve o roteiro. O Espírito Santo não faz as coisas acontecerem a nós no mundo. O que ele faz é unir-se a nós nesse roteiro e nos ensinar que existe outra maneira de olhar para ele, para o roteiro, né? Para o que está se desenrolando nas nossas vidas aqui na terceira dimensão, tá? O Espírito... existe uma linha no livro de exercícios onde o curso fala sobre do Espírito Santo como aquele com A maiúsculo, que escreveu o roteiro da salvação
em nome do seu Criador. O roteiro da salvação é o roteiro do ego virado de cabeça para baixo, onde o roteiro do ego tem como propósito reforçar a crença na separação. O Espírito Santo usa esse roteiro, o que significa usar todos os relacionamentos e situações em nossa experiência para que possamos aprender que não somos separados. Ele usa o mundo como uma sala de aula. O ego usa o mundo como uma prisão. É o mesmo mundo, mas a maneira de olhar o ego nos enraiza ainda mais nele. E a maneira de olhar do Espírito Santo nos libera dele, né? É o mesmo mundo, o mundo não muda. O que muda é o meu olhar para o mundo. O que muda é a minha percepção desse mundo, né? O que nos mantém nesse tapete, presos nesse tapete, é a culpa. O que significa que a forma de despertarmos desse sonho ou de sairmos do tapete é nos libertarmos desta culpa. Estamos falando disso desde a lição 1 desse ano, né? É isso o que o perdão faz. Uma afirmação que o curso faz sobre ele mesmo é que ele vai nos economizar tempo. Ele diz isso repetidamente. Por exemplo, Jesus nos diz que se fizermos o que ele diz, isso vai nos economizar tempo. E muitas vezes ele diz que poderemos economizar milhares de anos. Um curso em milagres não fala especificamente sobre a questão da reencarnação ou de vidas passadas, exceto num lugar. E lá ele não toma posição. Manual dos Professores, capítulo 24. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem. O curso ele certamente deixa implícitas muitas referências. No entanto, de que essa não é a primeira vez que viemos para cá, para a terceira dimensão, para a Terra. Quando ele diz que poderíamos economizar milhares de anos, realmente está nos dizendo que poderíamos economizar muitas existências. Isso então significa que se tivermos um imenso problema de culpa que tenhamos que expressar em certa área dos nossos relacionamentos, existe algo que estamos continuamente fazendo, que reforça o nosso ódio a nós mesmos e a nossa própria crença na separação. No espaço comum de tempo, podemos levar até 10 vidas, para trabalharmos isso, para ficarmos voltando de novo e de novo, até termos trabalhado tudo. Se, no entanto, escolhemos trabalhar esse problema difícil de uma vez só, o que significa, geralmente, um relacionamento ou uma situação que o mundo iria julgar como pesados demais, repletos de muita dor, angústia e sofrimento, poderíamos olhar para isso de forma diferente, o que significa entender que não somos vítimas dessa outra pessoa ou vítimas de nós mesmos. Então, em uma existência, poderíamos pegar esse problema simplesmente e dissolvê-lo. É isso que o curso quer dizer quando fala que poderíamos economizar tempo ou que poderíamos economizar 1000 anos. É isso que significa quando ele fala sobre o milagre, que ele abole o tempo, ou que altera a ordem temporal, o milagre. O milagre não abole todo o desenrolar do tempo, isso ele não faz. O que ele realmente faz é colapsar a quantidade de tempo que iria nos custar para trabalharmos o imenso problema de culpa que temos. Então, o que o milagre faz? Ele pega um tempo desse tamanhão assim e espreme, tá? Ele vai espremer pra gente. Ele vai condensar as nossas lições e ajudar a gente a lidar com elas. É como se fosse o supletivo. Não é necessário, certamente, entendermos ou até mesmo concordarmos com toda essa visão metafísica do tempo. O que é necessário é entender, quando você se vir numa situação muito difícil e dolorosa, que existe um propósito que você poderia identificar dentro dessa situação. Um propósito de aprendizado, né, gente?
O propósito é que você poderia aprender a não ver a si mesmo como uma vítima. E, na extensão em que aprender isso, nessa mesma extensão, você vai curar toda essa culpa em si mesmo. E é isso o que economiza tempo para você. Pergunta da audiência. Eu entendo o que você está dizendo, mas é difícil ver isso em termos do ego coletivo, no qual existem muitas partes. Algumas partes desse ego estão em seu caminho de volta, enrolando o tapete de volta, e algumas partes o estão desenrolando ainda mais. É como dar um passo adiante e dois para trás. Como esse tapete poderá ser enrolado de volta, então, né? Aí a resposta dele. Como o curso diz, o resultado é tão certo quanto Deus. Acho que dentro da ilusão, isso iria levar um longo tempo. Como o curso ensina, existe uma tremenda quantidade de medo nesse mundo. Aí quem perguntou comenta, esse medo perpetua a si mesmo. Aí ele responde, parece que sim. Quando Helen começou a receber esse material de Jesus, ele deu a ela uma breve explicação do que estava acontecendo. Ele descreveu a terrível situação na qual o mundo parecia estar e disse que havia um acelerador celestial. Ele disse que as pessoas estavam sendo solicitadas a voltarem para o mundo para emprestarem os seus talentos a favor desse plano, como uma forma de ajudarem outras pessoas a mudarem as suas mentes mais rapidamente. Um curso em milagres seria uma das partes desse plano. Helen e Bill, ele está falando aqui de Helen Schucman e William Thetford, né? Os escribas de um curso em milagres, né? Ela recebendo as canalizações, os ditados, e ele ajudando ela a organizar e a digitar datilografar. Era ele que datilografava para ela. Helen e Bill desempenharam seu papel ao trazerem o curso para o mundo, para ajudar as pessoas a mudarem as suas mentes mais rapidamente. Também o curso se encaixa perfeitamente à época em que vivemos agora, uma época ainda dominada por um cristianismo que não é muito cristão. Apesar das muitas mudanças radicais nos últimos 20 anos, ele escreveu esse livro, gente, se eu não estou enganada, ele publicou esse livro aqui que eu estou lendo em 2000, então ele estava falando da década de 80, né? Tá. Mudanças radicais dos últimos 20 anos e uma época de psicologia, né? Uma época em que a psicologia se tornou algo popular, que as pessoas iam realmente procurar ajuda num psicólogo. Acima de tudo, é uma época na qual nos afastamos muito da ideia sã de que a salvação não reside no ataque e da ideia muito mais insana em termos de acreditarmos em interesses separados, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, né? E aí ele fala aqui do nível internacional. Então, essas ideias são a saída do inferno. Além disso, vivemos numa época que questiona seriamente os valores das nossas autoridades, políticas, religiosas, científicas, sociais e etc. E então, as pessoas estariam relativamente abertas a novas ideias, né? Imagina você mexer com ideias que dizem respeito aos ensinamentos de Jesus Cristo. É difícil, né? Deve ter sido difícil para eles. Por causa disso, muitos veriam um curso em milagres como parte da nova era, embora em sua mensagem ele transcenda muito o pensamento da nova era e seja mais uma parte das grandes tradições antigas da espiritualidade. E aí um comentário meu, né? O Dr. Kenneth Wapnick, em vários livros, ele faz muitas críticas ao movimento da nova era, né? E que há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que também foi uma forma de programação mental que foi trazida para nós, pelos controladores do mundo, né? Então ele tem muitas críticas, então ele comenta as coisas com as quais ele concorda, mas ele vê um curso em milagres muito mais como uma continuação das tradições antigas mesmo, inclusive Jesus Cristo, tá bom? Aí a pergunta,
Mas, se o tempo não existe, por que seria necessário acelerar as coisas? Essa pergunta é muito boa, né? E isso, aí ele responde: isso é verdadeiro. Mas olha a resposta dele. A resposta dele é irretocável. Esse homem era um gênio. Um iluminado, definitivamente. Deve ter acendido mesmo, né? Isso é verdadeiro. No entanto, suponha que o seu filho esteja tendo um pesadelo. Você sabe o que é um pesadelo, mas dentro do pesadelo, a sua criança ainda está sofrendo. Então, como um pai e uma mãe, você iria querer diminuir o sofrimento da criança, embora você saiba que ele não é real. Não é que a nossa dor seja real, mas que nós acreditamos que ela seja. E então essa é uma forma de nos ajudar a sair da nossa dor. Pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Você pode nos dizer algo sobre de onde vem a culpa? Resposta. A fonte básica da culpa é a nossa crença em que nós atacamos Deus e nos separamos dele. É isso que o curso quer dizer com a palavra pecado, e certamente é a mesma ideia do pecado original. Falo sempre para vocês. A partir da crença em que atacamos Deus e nos separamos dele, vamos nos sentir culpados, e a culpa é uma experiência psicológica que nos diz que nós pecamos. Vindo disso está o medo do que Deus vai fazer em retaliação, né, ao nosso crime. Nós atacamos Deus, agora Deus vai nos punir. Esse é o cerne básico do sistema de pensamento do ego. É daí que derivam todas as nossas culpas, a crença em que nós vitimamos Deus. O que então projetamos em todas as outras situações em nossas vidas, acreditando que vitimamos outras pessoas. Muito rapidamente isso se inverte e acreditamos que as pessoas nos vitimaram. O ataque aí o que é? É desobedecer Deus. A galera vivia lá no paraíso, tinha tudo. Deus falou para eles: não coma, pode tudo, menos comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente foi lá, tentou Eva comeu, não contente de comer, vai lá e leva para o Adão e ele come também, tá? Pergunta. O curso não diz que se você perdoar uma pessoa, terá perdoado todas? E aqui eu vou fazer um adendo. A maneira mais fácil de você atingir esse objetivo é perdoar o seu pai e a sua mãe. Ah, Jaque, mas eles não me fizeram nada. Não tem problema. No seu inconsciente eles fizeram um monte de coisa. Tá tudo lá guardadinho. Então a maneira mais rápida de você conseguir esse objetivo aqui que ele perguntou é perdoar o seu pai e a sua mãe. Resposta: sim. Uma vez que todas as dificuldades derivam da nossa culpa, se realmente perdoarmos uma pessoa totalmente, teremos com efeito perdoado a todas, porque em última instância esse é o único problema que existe. Pergunta. Isso é como atingir o pino principal no boliche. Todos os outros pinos também caem. Resposta. Certo, essa é uma boa analogia. Existe uma lição adorável no livro de exercícios que diz: eu me aquietarei por um instante e irei para casa. O que parece sugerir que você poderia fazer isso assim, num estalar de dedos, e terá completado tudo. O problema é que a quantidade de medo que está presa nesse sistema de pensamento é imensa. A fonte básica desse medo é o medo do amor, ou o medo de Deus. O ego iria ensinar que se você realmente liberar todo esse medo, Deus vai destruí-lo. É isso o que nos impede de ficarmos quietos por um instante e irmos para casa. Em princípio, poderíamos fazer isso, porque é tudo a mesma coisa. É tudo um problema só. Mas, pelo fato de o nosso medo ser tão imenso, o que realmente fazemos é irmos tirando camadas dele. E então o curso em Milagres faz essa retirada de camadas um pouco mais rápido, né? Um pouco mais depressa. Pergunta: e o medo é inconsciente o tempo todo? Resposta: o medo é inconsciente porque a repressão é a única maneira de podermos tolerar essa quantidade de medo.
tá? Por isso que o Dr. Kenneth Wapnick, ele fala sempre no inconsciente, né? Até porque ele era um psicólogo com PhD em psicologia clínica, se eu não estou enganada, tá? Então a abordagem dele é muito pelo campo da psicologia. É o que eu acho perfeito, porque Helen e Bill também eram PhDs, eram psicólogos, PhDs em psicologia e professores de uma universidade, tá? Pergunta: tenho a impressão de vez em quando de que isso não é tão sério quanto todos parecem pensar que é. Em algum nível em mim sempre diz: não leve isso tão a sério. Resposta: você está absolutamente certo. Existe uma linha do curso que fala da separação como aquele momento no qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Capítulo 27 do texto. Mas esse é exatamente o problema. A separação foi o tempo no qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. O problema todo foi que, quando nos separamos de Deus, levamos isso muito a sério. Se tivéssemos simplesmente zombado disso e entendido o quanto era tolo tentar criar como Deus, usurpando o seu papel como Criador, nada desse mundo teria acontecido. O que fazemos é inventar problemas e então nós os levamos muito a sério. E depois passamos o resto das nossas vidas tentando resolver o problema que não está lá, quer dizer, que não tem existência real. É como o mágico de Oz, ele não passa de um homenzinho por trás de um imenso sistema amplificador. É isso que o ego é. Em outros trechos, o curso fala sobre como o ego parece um leão que ruge, mas é realmente um camundongo assustado que ruge para o universo. Se nós pudéssemos aprender a não levar os nossos egos tão a sério, estaríamos muito melhor. O que você precisa observar, no entanto, é que para não negar um problema, você o tornou real. Esse é o truque, porque nós somos facilmente iludidos em acreditar que liberamos um problema, quando tudo o que fizemos foi encobri-lo. Pergunta: como podemos saber isso? Resposta: se você estiver fazendo tudo certo, eventualmente vai se sentir melhor e mais pacífico. Mais cedo, falamos sobre a ideia de que milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. Isso pode ser compreendido como significando que eles isolam problemas e dizem: é aí que você deve se focalizar. E trabalhar isso muda a ordem temporal. O que você realmente faz, uma vez que todos os nossos problemas estão enraizados no passado, é dizer que o problema não está no passado. Ele está realmente bem agora, aqui, bem aqui no presente, no momento em que eu estou escolhendo. E agora eu poderia escolher de modo diferente. Então, eles se tornam afirmações de renascimento, né, os milagres, que parecem retroceder, mas realmente avançam. É isso que o curso diria com nascer novamente. Isso não significa nascer novamente no sentido que os cristãos fundamentalistas usariam. O que é um fundamentalista? É um indivíduo que interpreta a escritura de modo literal e esquece que todos os textos sagrados são metafóricos, né? Significa nascer novamente no sentido de escolhermos viver seguindo o Espírito Santo em vez do ego. Seguir o ego leva à morte. Seguir o Espírito Santo nos leva de volta à vida eterna. O milagre realmente é a afirmação da vida eterna, o que então torna o renascer, em termos do nosso pensamento, muito diferente. Ele parece voltar para trás porque cura o passado. Se eu estiver zangado com você nesse exato momento, é porque não estou vivendo com você nesse exato momento. Eu estou, sim, trazendo algo do passado. A seção posterior do texto, que é chamada de Sombras do Passado, explica como sempre vemos as pessoas em termos do passado, quer sejam coisas que acreditemos que elas fizeram a nós, que elas tenham feito a nós,
ou a outras pessoas, ou baseados no nosso passado e no tipo de necessidades que acreditamos que tivemos, né? A gente está sempre, tem até o exercício que é sobre isso, né? Então, o milagre desfaz o passado no presente e isso libera o futuro, né? Então, eu perdoo o passado naquela situação que está na minha frente agora, que é extremamente semelhante àquela situação que me magoou no passado. E aí eu libero o futuro. Portanto, o milagre pega a visão que o ego tem do tempo e nos liberta dela. A visão que o ego tem do tempo, mais uma vez linear, pega a culpa do passado e a projeta no futuro. Por causa da minha culpa passada, eu agora fico com medo do que o futuro vai me trazer. Eu me sinto inseguro sobre se vou ter dinheiro suficiente quando eu for mais velho, ou se vou me sentir inseguro ou amedrontado de que algo terrível vai me acontecer. Todos esses medos estão enraizados na culpa que está no passado, que em última instância está enraizada na crença de que pecamos contra Deus. O que o ego faz em seu uso do tempo é usar o passado, projetá-lo no futuro e dessa forma ignorar totalmente o presente, né? Quem de nós consegue viver no momento presente? É isso que o exercício tenta trazer pra gente, né? O estar no presente, estar na conexão. A nossa conexão acontece no momento presente. Conexão com o Pai, né? Com o Criador. Existe uma seção no início do capítulo 15, chamada Os Dois Usos do Tempo, que é uma ótima declaração de como o ego usa o tempo. Então, de como o Espírito Santo o faz. O que o Espírito Santo faz é nos dizer que o passado não existe, porque ele está radicado na culpa, que não é real. Portanto, não há nada que tenhamos que temer no futuro. Então, ele nos ensina que o único momento que existe é o agora. O presente é o único tempo que existe, uma declaração que o curso faz posteriormente. Isso, então, permite que o Espírito Santo se estenda através de nós. E, portanto, o futuro se torna uma extensão do presente, de tal forma que a paz, o amor e a unidade que sentimos agora se estendem através de nós. É isso que determina tudo o mais. Pergunta: tudo isso significaria que você tem que permanecer num relacionamento? Uhul, que pergunta. Resposta: não, é claro que não. Isso teria a ver com a forma ou comportamento, e não existe nada em um curso em milagres que jamais fosse sugerir o que você deveria fazer em qualquer situação em particular. Ele simplesmente provê os meios, o perdão, através dos quais você pode tirar o seu ego do caminho, para que então ele possa ser guiado por aquele que realmente sabe o que é melhor para você em cada situação. Pergunte primeiro ao Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa, mas antes de você perguntar o que eu devo fazer, você deve primeiro pedir a sua ajuda para remover os investimentos do seu ego no resultado, de uma forma ou de outra, que iriam interferir com o ato de você ouvir a sua resposta, né? E aqui terminamos o princípio 14. E eu quero, o princípio 13, desculpe. E eu quero contar para vocês uma coisa que me aconteceu ontem. Ontem eu estava aqui no meu escritório trabalhando à noite e preparando os posts de vocês para o Instagram. E aí eu comecei eu peguei esse livro novo, né, o livro que chegou da versão integral do curso, e comecei a pegar algumas referências nele. E aí teve uma hora que eu me senti muito inspirada para pedir a Jesus que me mostrasse se ele realmente estava falando comigo, se eu realmente estava seguindo, digamos assim, os desejos dele, né? E pedi a ele que me desse uma mensagem. E aí eu abri o livro numa página qualquer. E eu caí exatamente na seção do manual dos professores que fala sobre a reencarnação. E para mim isso foi uma resposta, porque tem sido uma pergunta que eu tenho feito a ele com recorrência sobre essa questão da reencarnação, né? Eu já prometi a vocês fazer vídeo sobre isso e tal. É uma coisa que está muito forte para mim, saber se eu estou falando corretamente. E aí eu abri exatamente na página. Eu só vou mostrar para vocês a largura do livro, tá? Ele tem um total de
558 páginas, tá? E eu caí exatamente na página que fala sobre a reencarnação, tá bom? Só para vocês verem como o livro fala com a gente, né? Ou melhor, como Jesus fala com a gente usando o livro. Tá bom, meus amores? Eu vejo vocês, eu acredito que amanhã eu vou ver se eu consigo gravar os novos vídeos nos novos princípios, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo do princípio 14 dos milagres de um curso em milagres. Um beijo imenso.